Então, só voltando ao exemplo que eu dei, né? Se eu falo assim, o David é um perna de pau, tudo bem, tranquilo, vocês entendem o que é perna de pau, uma pessoa que joga mal bola, não é isso? Isso não é literal, porque se fosse literal, o David tinha que ter uma perna de pau, tinha que ser de madeira, não podia ser de carne e osso. Mas daqui a 300, 400, 500 anos, 1000 anos, em outra cultura, alguém pega essa minha declaração, né? Eu registrei lá no livro. O David é um perna de pau, inclusive está a foto dele lá, ou que não esteja a foto. Mas quem lê sem vê-lo vai então interpretar: bom, então o David há 1000 anos atrás era uma pessoa que tinha uma perna de pau. Não seria se fosse em outra cultura, né? Porque a língua é viva e a cultura muda. Então olha só, isso faz sentido na nossa cultura. Se você for nos Estados Unidos e falar isso para eles, porque isso é uma expressão idiomática. O que eu quero dizer é que há essa dificuldade, irmãos. Então a gente não pode considerar tudo literal na Bíblia, né? Porque há muitas expressões figuradas. Uma delas é essa daqui, ó: como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Bom, eu quero falar para vocês que maçã, está escrito maçã, mas não, o autor de Provérbios não se referia à fruta maçã para nós, tá certo? A Gala, Fuji, qualquer maçã, Argentina, não é essa maçã, não é essa fruta. Eles chamavam de maçã de ouro a laranja. Então, para eles, laranja era maçã de ouro, fruta dourada. Faz sentido, até faz sentido para nós, né? Então, ó, maçã de ouro para eles era a laranja. Aí você fala assim: como que eu vou saber, lendo aqui maçã, eu vou adivinhar que não é maçã esse trem? Que maçã para mim é maçã. E agora, André? Agora eu fiquei confundido, porque quando tiver escrito lá cabeça, é cabeça mesmo? Olho é olho mesmo? Quando tiver escrito lá que alguém estava com a túnica, era túnica mesmo? Né? Agora complicou a nossa vida, porque estava tudo resolvido até agora. Para mim maçã era maçã, galo era galo. A gente vai ver inclusive que o galo não é galo. É certo, irmão? Né? O galo cantou lá, não é galo. Depois a gente vai chegar lá e falar: André, agora você me complicou a vida, estava tudo resolvido e você vem falar, agora confundiu tudo. Igual um dia um irmão falou assim para mim: André, mas o Jesus andava, né? Andava com a mulher sempre do seu lado. Eu falei: como, irmão? Estava Jesus e a túnica. Jesus e a túnica. Era túnica. Era túnica. Jesus e a túnica. Foi túnica. Eu falei: não, meu irmão, calma aí, não tem um acento. Jesus com a sua túnica. O irmão tinha falado Jesus com a sua túnica. Igual outro irmão disse assim: mas Jesus era músico, né? Que ele tocou o esquife. Aí eu não aguento. Eu não aguento. O esquife era o caixão. Estou usando aqui de brincadeiras, mas na verdade, irmãos, a gente vê às vezes essa dificuldade, né? Por não considerar algumas questões. A gente vai ver inclusive que pontuação faz toda a diferença. Toda. Gramática, pontuação, acento, vírgula, muda o sentido das palavras. A gente chega lá também. Só voltando, maçã de ouro em salva de prata. Então imagine, a gente inclusive quando a gente pega, lembra que eu falei da cultura, da geografia? Então a gente precisa entender o cenário que eles viviam. Lá na época dos provérbios aqui que foi escrito, né? Na região árida, quente, que é hoje conhecida como Palestina. Imagine a cena, é um provérbio, é um ditado popular. O que são os provérbios? São ditados populares. Então a gente precisa entender, né? Todo esse cenário aí. Imagine então esse lugar quente, né? Esse lugar árido, alguém com sede, vindo em direção a essa pessoa, uma pessoa com uma maçã de ouro, que nós já aprendemos que é uma laranja, em uma salva de prata. E eu pergunto para vocês, o que é uma salva? Na igreja da gente tem salva? Outra palavra que talvez não seja conhecida de todos, quem sabe, né? Alguém sabe o que seria uma salva? A gente não tem salva? Na igreja de vocês tem salva, não? Né? Salva que eu conheço é aquela que recolhe o dito, né? Então, tá, salva. Eu acho que nas igrejas dos irmãos deve ser gasofilácio, é que tem umas que é gasofilácio, né? E tal, tem um balaio, sei lá, cada igreja tem. Mas salva, então, a gente tem em algumas igrejas. Olha só que coisa interessante. Então, se eu entendo, bom,
o que o autor está falando é que alguém estava carregando uma laranja em uma salva, né? Então, um saquinho aqui e um cabo de madeira, né? Olha só, se nós imaginarmos dessa forma, por que nós imaginamos dessa forma? Porque a nossa experiência é que a salva é esse instrumento para recolher as ofertas lá, o dinheiro no culto, né? Mas não é a mesma salva que está falando lá. A salva lá é uma bandeja. Tá certo, irmão? Percebam como a gente vai formulando na nossa cabeça imagens, né, a partir das nossas experiências e transferindo isso para o texto bíblico, irmãos. Olha só onde a gente está chegando, né? Então, assim, a palavra é salva. Então eu relaciono salva, é isso que nós temos na igreja que a gente recolhe. Tá vendo a comparação que a gente faz? O problema é, será que é a mesma coisa? A palavra é a mesma, mas será que está se referindo à mesma coisa? Não. Então vamos lá voltar aqui. Uma bandeja de prata, uma laranja, né, em cima, alguém levando em direção ao outro que está sedento. Aquele que vai receber a laranja, primeiro que o cenário já é muito bonito, a figura é muito bonita, é agradável aos olhos, né? Traz prazer visual, né? Uma bandeja de prata, prateada, e o contraste de uma laranja, né, dourada. Então só isso visualmente já é bonito, já traz algum prazer de certa medida. Só que essa pessoa vai receber a laranja, pode fazer um suco, ela vai se refrescar, ela vai ter um alívio porque ela está sedenta. Se estiver faminta também vai se alimentar. Então, da mesma maneira que uma pessoa que recebe uma laranja num tempo, né, de escassez, recebe um refresco num tempo de sequidão, recebe uma providência num tempo de angústia, da mesma maneira, assim, é aquele que recebe uma palavra dita num tempo oportuno, também recebe um refrigério, também recebe um alívio. Perceberam, irmãos? A comunicação agora faz sentido, não faz? Se eu falar para vocês, como maçã de ouro e salva de prata, assim a palavra dita a seu tempo. Fez sentido? Melhorou com essas informações? Sim ou não? Melhorou? Mas dá um joinha assim, se sim, faz assim. Se não, faz assim. Estou brincando. Mas percebam que uma simples explicação, uma simples informação acrescentada ao versículo trouxe um outro olhar. O áudio para mim está muito ruim. Tá? Para quem está ruim? Para quem? Tá para todos? David, tá para você? A Denilza? Não sei. Tá ruim? Dando muita voz. Tá picotando, é? É porque eu preciso saber se a minha conexão é de vocês. Eu precisava saber se é a minha conexão. A sensação que o som tá aí dentro, tá dando tipo um eco, Tá. Não sei se é o ambiente, eu não sei. Deixa eu aproximar mais o microfone aqui, irmão. Ó o microfone do professor, ó o tamanho, ó o salário, ó o tamanho do microfone do professor, ó. Tá vendo? Então vou pôr aqui bem no gogó, que é para ver se sai melhor. Mas, irmã Mônica, as palavras está compreendendo? Está conseguindo? Os demais irmãos, está tudo certo, amados? Tá? Não, porque o eco é inevitável, porque o salão está vazio, né? Mas eu digo assim, tá dando para entender as palavras, irmã Mônica? E os demais também? Só me dá um ok para eu saber aqui se eu faço algum ajuste. Tô. Tá, Michele, a Denilza, Mari, as palavras, tá? Tá ótimo, tudo bem. Então posso continuar, né? Posso continuar? Deixa eu ver se eu passo aqui. Passa mais um slide, por favor. A técnica ali, a equipe técnica, tem toda uma equipe ali por trás, passando o slide. Pode passar outro slide? Pode. A equipe técnica dormiu, irmão, vocês acreditam? Meu Deus, se a minha equipe técnica está aqui dormiu. Ai, meu pai, vê se você consegue. Só, eu acho que eu vou ter que ir lá levantar de novo. Aqui ao vivo tá terrível. É o azulzinho, né? O azul. Isso, né? Tudo bem, pode dar uma pausa aí se conseguir.
Apesar, volta um slide desse. Só aperta uma vez e é que é meio lento, né? E só voltar lá, só para eu continuar falando para vocês a respeito da exegese, tá? Dar um exemplo do que seria a hermenêutica e a exegese, que é outra palavra também que faz parte, né? Vamos ver se consigo ali voltar o slide. Só para falar, irmãos, que a hermenêutica, ela, enquanto não aparece o slide, eu vou falando para vocês, tá? A hermenêutica é mais ou menos como um livro de receitas que tem, né, isso aqui, esse slide. Não, agora foi demais. Vamos ver se consegue aqui, só para vocês visualizarem, talvez fica mais didático eu falando isso. Consegui dar pausa aí, ele para. Deixa eu ver aqui. Tomara que pare, né? Não parou. Então, tá meio complicado. Bom, eu vou falando aqui, irmão. Se aparecer o tal do slide, tudo bem. A hermenêutica é como se fosse um livro de receitas que ele tem, então, ele dá todo o passo, né? Como que a gente deve fazer o bolo, tá? A exegese é outra palavra no grego que quer dizer extrair. A exegese nessa figura de linguagem seria como... Isso, agora acho que vai aqui, ó. A exegese seria tirar o significado da palavra. A equipe técnica está se estressando ali, ó. Menino tão novo se estressando assim, meu Deus do céu. A exegese seria a preparação do bolo. Esqueça lá, irmão, deixa aquele negócio para cá. Vê se você consegue resolver, meu filho. Mas depois a gente dá um jeito, que é filho, né? Filho a gente dá uma cintada, Tô brincando, tá, irmão? Mesmo porque o menino é maior do que eu. Mas vamos lá. Então a hermenêutica, ela é, como livro de receita com regras para fazer o bolo. Exegese, não deu tempo de ler. Exegese seria como a gente extrair. A palavra exegese quer dizer isso, extrair. Ou seja, nós vamos buscar nos termos originais, né? Como que nós poderíamos entender melhor se aquela palavra, ela de fato expressa, né? Aqui, ó, expressa, né? Expõe, tá? O sentido. E aí, além disso, então nós temos a interpretação, nós temos a extração e nós temos então a entrega, né? Percebam que até eu falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus, eu precisei ter todo esse trabalho de estudar de fato, né, se aquele texto, embora esteja no português, aquela palavra, ela de fato significa isso, né? Só dá pausa, tá? Dá pausa. Se significa isso mesmo, percebam que não é tão simples assim, irmãos, falar a respeito da Bíblia. Por quê? Porque muitas vezes eu estou falando a partir da minha compreensão, que nem sempre corresponde o que a Bíblia está comunicando, ou tentando comunicar. Então é muito perigoso eu falar em nome de Deus, usando a palavra de Deus, porque Deus não se responsabiliza com o que eu falo a respeito da sua palavra. Deus, ele só se responsabiliza por aquilo que ele diz a respeito da sua palavra. Eu posso usar, nós vamos ver depois, usar versículos bíblicos falando que Deus está dizendo tal coisa e Deus não está dizendo coisa nenhuma. Então a fala é minha, do André, e Deus não tem responsabilidade com o que eu falo a respeito da sua palavra. Deus tem responsabilidade e compromisso e ele vela sobre a sua palavra. Então é a palavra de Deus, não é a minha. Entenderam, irmãos? Como muitas vezes nós temos muitas pregações, nós temos muitas pessoas falando a respeito de Deus, nós temos muitas igrejas cheias, mas vazias da palavra de Deus, nós temos muitas vezes muita exposição, em tese, usando a Bíblia, mas pouca transformação nas pessoas que estão ouvindo, porque muitas vezes não é a palavra de Deus exposta, mas é a minha compreensão da palavra de Deus, que nem sempre é realmente a revelação de Deus. E aí, amados, remédio falso, embora seja ministrado até por uma pessoa que esteja de jaleco branco e tenha na sua lapela médico, se o remédio é falso, não adianta, né? Então a palavra de Deus precisa ser pregada de fato como ela é. Agora sim, parece que deu certo aqui, ó.
A palavra exegese significa tirar o significado do texto bíblico e é contrária à exegese. Olha que duas palavras são bem parecidas. Exegese e exegese, que é impor significado ao texto bíblico ou interpretação de um texto atribuindo ideias do próprio leitor. Agora, se puder passar, filho, puder passar mais um, tá? Slide, tá bom? Puder passar mais um slide, passa aquele lá, daquela figura. Aperta só uma vez, vamos ver se dá certo. Tenha paciência e acho que o trem vai dar certo, ó. Quer ver? Só uma vez. Vamos lá então, amados. Então há uma diferença. Perceba aqui que a figura vai mostrar isso. Se não mostrar, eu mesmo mostro aqui, ó. E o negócio aqui está mais animado do que eu pensei, né? Isso, olha só. Tá vendo as setinhas ao contrário, ó? Elas estão ao contrário, né? Então, o que é exegese? Exegese é isso aqui, ó. Tá vendo, ó? A ideia tirada do texto, né? Trazido à compreensão. Exegese é o contrário. Eu pego da minha imaginação, dos meus achismos, do que eu entendo e imponho o significado no texto bíblico. Perceberam? Uma diferença enorme. Então, assim, amados, é mais comum do que a gente pensa que pessoas tiram da sua imaginação e atribuem aos textos bíblicos aquilo que ele entende. E é muito perigoso isso, é muito complicado. Nós não temos o direito, a autoridade, nós não temos, na verdade, nós não podemos fazer isso, porque a palavra não é minha. Eu não sou gerador da mensagem. Eu só devo ser um transmissor fiel, leal da mensagem. Eu só sou o vaso. Eu não sou a fonte, né? Qualquer profeta, o profeta de Deus não gera mensagem, ele só comunica a mensagem. O desafio é comunicar essa mensagem, porque ela vem como palavra de Deus, mas pode entrar, né, nesse receptor para transmitir ao telespectador, tá certo? Para pegar essa figura, de uma forma totalmente ruída em todos os sentidos, né? Que tem ruído e destruída, né? Então, muitas vezes a gente está falando da palavra de Deus e o Espírito Santo não está legitimando aquela nossa fala. E o perigo é, se eu falo em nome de Deus e Deus não autoriza o que eu estou falando, Deus não cumpre. E muitas vezes as pessoas que estão ouvindo como palavra de Deus, elas estão se agarrando naquilo, porque elas acreditam em Deus, acreditam na sua palavra. O problema é que aquela palavra não foi Deus que falou, é o homem que está dizendo. Percebam, irmãos, a gravidade do negócio? Então, pregar a palavra é para qualquer um? Não. Claro que não. Pregar a palavra, o ministério da exposição bíblica, é para pessoas que se esmeram. Romanos, Paulo diz isso. Quer ensinar? Quer pregar? Esmere-se. Se dedique no ensino, né? Inclusive, segundo a Timóteo, capítulo 2, verso 15, Paulo diz assim a Timóteo, aquele jovem pastor, presbítero lá da igreja de Éfeso, se não me falha a memória: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade, né? Se a gente pega lá no original, esse maneja bem a palavra da verdade é como um cirurgião que faz a sua incisão, é perfeita, é perito, né? Então ele corta exatamente onde tem que cortar. Aquele que maneja bem a palavra da verdade é aquele que é perito no corte, é que faz o corte exato, não pode errar. Então olha que coisa interessante: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então, assim, a gente precisa ter muita responsabilidade, temor em estar falando coisas, colocando o nome de Deus, né? Deus diz assim, a palavra de Deus diz assim. E quando a gente vai ver, não tem nada a ver com Deus. Muitas vezes é a preferência da pessoa, muitas vezes é porque ela está inserida em uma cultura denominacional, porque a teologia da sua denominação ensinou aquilo, né? E quando você vai ver, fala: nossa, você lê a Bíblia, estuda a Bíblia e fala: mas me ensinaram isso 200 anos, né? Me ensinaram isso a vida toda e agora você está falando que... Não, não estou falando nada. Mas se a Bíblia te convencer que está errado, então é simples, né? Desconstrói, se curva diante da palavra de Deus,
E esse é o exercício que a gente tem que fazer nesta matéria, porque a gente vai desconstruir muita coisa, a gente vai ter muito choque, né? De falar, nossa, então André, não é assim? Fala, não é. Né? Mas lógico que a gente está aqui num diálogo, né, irmão? Então não é que eu vou falar, irmão, é assim, assim, assado. De repente você fala, não, André, calma aí, por que é assim, assado? Aí começa os questionamentos. Aí toda vez que eu declarar alguma coisa, vocês têm direito e dever de falar, professor, por que você está falando isso? Porque até então eu entendia que era isso, meu pastor me ensinou isso, meu professor me ensinou isso, eu entendia. Por que você está declarando isso? Aí cabe a mim aplicar esse ensino que eu estou passando para vocês, ou essa teoria. Tá bom, então quais são os meus argumentos? Esse. Olha o texto bíblico, vamos pegar os textos e tal, aquela coisa toda. Aí vocês vão avaliar e vocês vão estar tendo critério para falar, bom, faz sentido ou não faz sentido. Irmãos, depois dessa matéria, e as pessoas que estudam, fazem um curso de teologia, alguns até pensam assim, ficou mais chata, né? Eita, agora começou a estudar, ficou chata essa pessoa. Não é, irmão? Não, é algo natural, é algo natural. Se você adquire conhecimento, o seu ouvido fica mais clínico, não é? Então, assim, não é que você vai para a igreja, e nem essa é a recomendação, vai para a igreja, deixa eu ver o que o pastor vai pregar para eu ver o que está de errado. Não é por aí, irmãos. Mas é inevitável e dói nos ouvidos quando você aprende uma coisa e ouve o errado. Aquilo é automático. Você identifica, opa, tem alguma coisa estranha aqui, essa fala. Não é porque você foi treinado. Então, quando a gente começa a ter as informações corretas, quando vem a incorreta, automaticamente você, no mínimo, você acende uma luzinha vermelha. Falou, opa, nossa, soou estranho aqui esse negócio aqui. Porque você já sabe que não é daquela forma, né? Eu me lembro que eu fiz um curso, há uns anos atrás, eu nem sei quantos anos, eu fiz um curso chamado de funilaria de brilho, martelinho de ouro, me lembro, no Senai. Esse curso, ele me preparou para eu desamassar o carro, né? Sem mexer na pintura. Não sei se vocês conhecem, não sei se nem se tem por aqui, nunca vi por aqui. Martelinho de ouro. Então, assim, deve ter. E o que acontece? Quando eu passava, irmão, na rua e via os carros, para mim, eu só enxergava amassado se tivesse, assim, uma porta caindo, entendeu? Sem um porta-mala. Mas você ia perceber um amassadinho uma cabeça de um alfinete, irmãos? Uma cabeça de alfinete? Difícil você olhar para a lataria do carro e enxergar um amassado do tamanho de uma cabeça de alfinete. Mas esse curso nos preparou para que a gente enxergasse, sem ficar procurando. O carro passou. Nossa, está amassado. Passou, 3 amassados, 5 amassados, 10 amassados, está amassado aqui, aquilo lá. Nem o dono às vezes sabe, mas você identifica. Por quê? Nós fomos treinados, o olhar foi treinado para que você identificasse aquilo. Então se torna natural, não é que eu fazia esforço, né? Sair de casa, deixa eu ver quantos carros amassados tem, quais são os amassados e o tamanho. Mas isso começa a ficar natural, entenderam? É natural, porque o olho foi treinado, o olhar foi treinado para aquilo. Os ouvidos também serão treinados, para que quando a gente ouvir algo que não é a palavra de Deus, aquilo automaticamente fala, ixi, não tem nada a ver, né? Então é natural. Agora depende da postura que a gente vai ter diante disso. Vamos querer humilhar a pessoa? Vamos querer desconsiderar, de repente, o homem de Deus, a mulher de Deus, só porque ele expôs alguma coisa que a gente já aprendeu que não tem nada a ver? Claro que não, irmãos. A gente precisa ter muito cuidado, senão a gente se torna soberbo, fiscal do culto, né? A gente se torna uma pessoa chata de fato, tá bom? Então a gente precisa ter muito cuidado, é só uma dicasinha. Pode passar o outro slide, vamos ver se consegue. Quero falar para vocês, deixa eu ver se é esse slide, eu acho que é o sentido e o significado, né? Falei muito rapidinho, mas deixa eu ver se a gente consegue agora tá falando sobre isso, o sentido e o significado. Isso, se der uma pausa agora vai ficar uma maravilha, ó. Ah, meu pai, tomara que dê certo. Isso aí, tá ótimo. Glória a Deus. Sentido e significado, irmãos, tá? Temos que procurar saber qual o sentido que há no texto e o significado que ele tem para nós. Então, olha só, sentido e significado. O que é o sentido? É o que o autor, que o texto quis comunicar para aquele primeiro público. Esse é o sentido do texto. Lembra que eu falei? É o primeiro que a gente procura? Depois que a gente entendeu todo esse sentido do texto,
aí a gente vai fazer o quê? Procurar o significado para nós. Esta é a ordem correta. Irmãos, a ordem das coisas faz toda a diferença, é certo? Não é como na matemática. Eu tinha uma professora, essa professora, ela era punk, uma professora toda diferentona. Lá no ensino médio, sei lá, 7º ano, 6º ano, eu era menino, mas lembro, isso marcou minha vida. Porque a professora, além de ser punk, cabelo vermelho, coturno, imagina ter uma professora assim. Eu tive uma professora desse naipe. E ela falava assim, André, professora de matemática, hein? André, a ordem dos tratores não altera o viaduto. Ela me ensinou assim, vocês acreditam? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Eu falei, o quê, professora? Aí ela falou, André, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Imagina uma professora dessa, boa demais. Tanto é que até hoje eu guardei esse negócio. Matemática para mim nem é de Deus, mas olha só como eu guardei. E nem era bom aluno também. Mas a ordem dos fatores não altera o produto na matemática. Aqui a ordem altera sim, vai alterar. A ordem das coisas é muito importante, irmãos. Existe um processo aqui de interpretação. Então, se a gente atropela esse processo, nós vamos ver mais para frente o seguinte: existe um processo que é observação, interpretação e aplicação. Tá? A gente vai ver na próxima aula, acho que não vai dar tempo de ver hoje não. Então, assim, se a gente não tem esses passos nessa ordem, a gente atropela tudo, vai dar tudo errado no final. Vocês vão ver depois, vão concordar comigo. Então vamos lá, Atos 16, verso 27 ao verso 34. Atos, capítulo de número 16, verso 27 ao 34. Eu não vou ler com vocês, vocês não precisam ler agora, mas anotem para ler depois, tá bom? Eu ia falar ler em casa, mas vocês já estão em casa, né? É que o pessoal aqui vem presencial, o pessoal vem presencial, né? Mas agora tá em casa. Mas leiam depois, tá bom? Em casa. Eu vou pegar um versículo-chave. O versículo-chave que eu vou pegar é o 31. 31 vocês podem até ler comigo aí, não tem problema. Vou narrar ele para vocês aqui. Eu vou pegar o 31. Por que eu estou pegando só o 31, sendo que a recomendação seria ler dos versos 26 ao 34? E por que a recomendação seria ler dos versos 27 ao 34? Porque eu tenho que ler todo o texto, ou todo o contexto, melhor dizendo, tá bom? A gente é acostumado a fazer o que, irmãos? Não sei na igreja de vocês, não sei a realidade de vocês. Eu estou falando de uma experiência que eu tenho, né, da minha experiência de igreja, que é a seguinte: as pessoas pegam um versículo e, baseado naquele versículo lido, um versículo só, uma frase, eles desenvolvem todo um pensamento. Não é mais ou menos isso que é feito na grande maioria? Né? Então, tá bom, ainda bem que vocês têm essa experiência, ainda bem assim, porque a gente vai entender aqui. Qual o perigo de fazer isso? Se você pega um versículo, um texto, mas ele está fora do seu contexto, e o que é o texto? É o que eu li. O que é o contexto? O que vem antes e o que vem depois. O que eu vou fazer agora? Pegar o texto. Qual é? O 31. Só qual é o contexto? A fala toda é do verso 24 até o 34. Entenderam? Então eu tenho fala depois e fala antes. Mas se eu pego esse texto fora do contexto, eu posso gerar um pretexto. Porque eu posso pensar parte da fala do autor. E aí, de repente, eu posso mudar todo o significado que ele estava falando. Porque eu peguei parte da sua palavra, não peguei a fala toda. Isso se faz direto, irmão, nas redes sociais. Né? Pega assim um pedacinho da fala da pessoa fora do contexto que ela estava falando. E aí você dá outro significado. Fala, mas eu não falei isso. Não, mas está aqui a frase, mas é uma frase solta. Então isso é muito perigoso, não se deve fazer isso. Por que eu vou fazer agora? Porque eu estou pegando um texto ou um versículo chave. Inclusive, eu vou pegar esse versículo chave porque eu conheço todo o contexto. Entenderam? Então, o que é um versículo chave? É aquele que expressa, né, o mais importante de toda uma fala. Mas você precisa conhecer toda a fala. Você precisa conhecer tudo que foi falado naquele contexto. E aí você pode até fazer isso. Mas você já tem na mente tudo que está por trás, ou antes e depois
daquela fala que você vai mencionar, que o fulano falou, tá certo? Então qual é o texto aí? O 31. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Muito falado, pregado, pega esse texto aí, né? Irmãos, preste atenção no que eu vou falar. E eu tenho visto isso também aos montes. A pessoa que fala, declara isso, imagine que eu estou aqui no púlpito, microfone na mão e falando para a igreja. Irmãos, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. A palavra de Deus está dizendo aqui que se você tiver fé, se você crer, todos os seus familiares vão ser salvos. Esta é uma promessa de Deus, olha aqui. Não é mais ou menos isso que as pessoas fazem a partir desse texto? Vocês podem confirmar ou nunca ouviram? Talvez até falaram, né? Sim ou não, amados? Me ajudem só para eu ver se eu estou aqui conduzindo vocês aonde eu quero. Sim, já ouviram assim alguém declarar a partir desse versículo que isso é uma promessa de Deus para aqueles que têm fé? O problema é, se é uma promessa de Deus e se a condição é ter fé para que todos os meus familiares sejam salvos, então se eu tenho fé, se é uma promessa de Deus, todos os meus familiares ou a minha casa vai ter que ser salvo, ninguém vai poder morrer perdido. Aí eu pergunto, será que isso acontece, irmãos, na vida daqueles que têm fé, que se apoiam nesse versículo? Não, isso não acontece, sabe por quê? Porque não é uma promessa de Deus para todos os cristãos. Olha que coisa interessante. Vamos entender o contexto lá da época. Quando Paulo diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Paulo está falando direto para um homem, que é o carcereiro lá em Filipos, não é isso? Este homem, ele tinha responsabilidade pelos presos. Se algum preso fugisse na responsabilidade no turno dele, ele seria penalizado, haveria uma pena capital, não é? Que ele morreria e toda a sua família. Se o carcereiro deixasse algum preso fugir, ele seria morto e toda a sua família. Essa era a punição que o Império Romano ia aplicar nele. Quando dá aquele terremoto que todas as celas se abrem, ele fica apavorado ali e vê que todas as celas estão abertas, o que ele vai fazer? Ele vai tirar a própria vida, né? Ele vai se suicidar. Aí Paulo grita, não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Então ele não se mata. Ele diz, não, calma, será salvo, se crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aí Paulo vai e prega a palavra, a mensagem de Jesus. Todos ali ouvem Paulo pregando, né? Ou seja, ele leva Paulo, ou traz a família, não sei, não lembro exato, mas ele prega, Paulo prega a mensagem de Jesus para o carcereiro e a sua família. Inclusive naquela noite todos são batizados, porque recebem o evangelho ali e são salvos. Eles foram duplamente salvos? Foram. De que salvação? A salvação da pena capital, né? Não foram mortos, não foi aplicada a lei, e consequentemente foram salvos porque ouviram a mensagem e aceitaram Cristo. Agora, se eu falo assim, irmãos, isso é uma promessa para todos os cristãos de todas as épocas, então é muito complicado. Porque o que eu vou fazer com as irmãs, os irmãos, os pais, os filhos que perderam seus entes queridos? A irmã lá que o seu esposo morreu na cachaça, irmãos. Mas ela creu, ela orava, dava testemunho, pregava, exemplo de mulher, mas o seu esposo não foi salvo. Imagina como vai se instalar no coração dessa irmã a crise de fé. O que está acontecendo? Porque não é promessa de Deus? Por que meu marido faleceu assim, sem salvação? Por que meu filho faleceu nas drogas? Por que a minha mulher, ela se perdeu desse jeito, me abandonou? Não era promessa de Jesus? Eu não creio? Será que eu não tenho fé suficiente? Aí as pessoas vão entrando numa crise, inclusive, achando que o erro está porque não teve fé, né? O diabo vai trabalhando em todas essas questões no psique da pessoa. Mas qual é o problema? O problema é que Deus nunca disse que isso é uma promessa para todo mundo, irmãos. Entenderam? Aí uma irmã, inclusive, até eu dando essa aula, ela falou assim, mas professor, eu prefiro acreditar que Deus vai salvar minha família. Eu falei, ótimo, faça isso mesmo. Tenha esperança, dê testemunho, ore, faça, né, se depender de você, que você favoreça isso de alguma maneira, que você não seja o obstáculo para que isso não aconteça.
Agora tem o seguinte, a salvação de outra pessoa não depende de você e da sua fé, porque salvação é individual, é cunho pessoal. Entender o problema, irmãos, de pegar um texto, olha aqui, ó, esse texto ele é descritivo e não é normativo. O que a gente quer falar com isso? Ele está descrevendo a questão histórica, o que aconteceu, e o que aconteceu com aquele carcereiro e com todo aquele povo lá. Mas não é uma norma, não é uma regra, não é a promessa para todos os crentes em todos os lugares. Vou pegar só um textozinho do Antigo Testamento, inclusive, eu queria fazer uma observação sobre isso no Antigo Testamento, não sei se vai dar tempo. Que é a seguinte, Davi disse: sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Bom, então fala assim, olha só, irmãos, servo de Deus, fiel a Deus, dizimista, ofertante, que não perde um culto, jamais vai passar fome na sua vida. Por quê? Porque o Davi disse, sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Eu fico perguntando, se isso é uma regra, se isso é uma promessa aos justos, né? O que aconteceu com Paulo, então, quando ele disse que passou fome? Lá em 2 Coríntios capítulo 11. O que aconteceu com Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, que ele disse que também passava fome? O que aconteceu com aqueles heróis da fé, homens de Deus, né, que entraram na galeria dos heróis da fé lá em Hebreus capítulo número 11, que passaram fome, nudez inclusive também? O que aconteceu? Será que eles não eram justos? Então perceba que a gente precisa entender o contexto que aquilo foi falado, qual foi o sentido daquilo, né? Não é uma norma, é um texto descritivo. A gente precisa identificar se esse texto é literal, lembra? Se é literal, o que está escrito é exatamente isso. Se é um texto poético, porque assim, irmãos, a gente tem linguagens na Bíblia que é literal, figurada, poética. Livro de Apocalipse é um terror para os irmãos, é um terror, livro de Apocalipse, né? Porque eles enxergam coisas e tomam como literalidade e não são. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.